Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje, neste vídeo, eu vou contar um pouco da história da minha vida. Se vocês tenham um pouquinho de paciência, que às vezes vai demorar um pouquinho. Eu nasci no ano de 1950, hoje eu tenho 69 anos. Meus pais sempre moraram no interior, na região de Londrina. Desde que eu me conheço por gente, nós moramos em Patrimônios, assim, que é antigamente cidadinha pequena, próximo ao município de Londrina, se chamava de Patrimônio. Nós moramos em Guaraveira. Eu tenho pouca lembrança desse patrimônio, por nome de Guaraveira. Aí depois nós mudamos para Tamarana, também um patrimônio. Eu me lembro que na época meu pai comprou um sítio próximo a esse patrimônio de Tamarana e nós saímos de Guaraveira e fomos para Tamarana para abrir esse sítio, derrubar o mato para morar ali naquele patrimônio por nome de Tamarana. E assim nós mudamos para lá e nós iniciamos o sítio, derrubar o mato para fazer plantações. E nessa época nós não conhecíamos a palavra de Deus ainda. Como ali era um patrimônio que estava iniciando, então começou a mudar gente para lá e nós conhecemos a palavra de Deus, o Evangelho. Então meu pai, ele era muito católico e nós também, seguia a religião católica. A gente seguia com bastante rigor, com muita fé, porque a gente acreditava que era o caminho que levava ao céu. Mas alguém anunciou a palavra de Deus para o meu pai e nós ficamos conhecendo. Meu pai, ele gostou tanto que o primeiro culto que ele assistiu, ele já testemunhou. Era um lugar pequeno e foi dado a liberdade para ele testemunhar. Ele contou agradecendo a Deus por ter conhecido a palavra de Deus. E assim se iniciou. Meu pai construiu uma sala de oração no sítio dele. Construiu uma casa e foi aprovado como sala de oração da Congregação Cristã no Brasil. Então iniciou-se ali a obra de Deus na casa do meu pai. No ano de 64, nós, a família, fomos batizados em 5 pessoas. Papai, a mamãe e mais 3 irmãos. Tudo num dia só. Nós fomos batizados no Rio. E assim nós iniciamos no nosso sítio a obra de Deus. Era num bairro por nome de Pariparó. Esse bairro que nós começamos a nossa vida espiritual, na região de Tamarana. Então começamos ali e eu já no ano de 64 eu comecei a estudar música. Fui estudando a música, ia na cidade de Tamarana, que é onde tinha central, e fui estudando a música. E ali a Irmandade era muito amorosa, todos que moravam ali se reuniam, assim, um dia era na casa do irmão, outro dia na casa do outro, para fazer cânticos, se chamava Cânticos de Hinos. Em cada casa tinha, em um dia, tinha um cântico. Uma reunião para se cantar hinos e orar a Deus. Tinha os dias determinados de culto na salinha e todos os dias tinha visita na casa de um irmão, assim, para cantar hinos, para aperfeiçoar os hinos. E como eu era o único músico que já tinha, um pouco de conhecimento da música, eles me colocaram para cantar os hinos, para ser o que puxava os hinos nos cânticos, no culto também, que não tinha músico ainda, era só eu. Então, eu puxava os hinos e assim isso foi por longo tempo. Aquela salinha de oração. Depois de alguns anos, Deus preparou
uma casa de oração que foi no sítio do meu pai mesmo, uma igreja foi oficializada na chácara do meu pai, no sítio do meu pai. Foi construído um templo que foi oficializado nesse bairro Pariparó. Aí não se utilizou mais aquela casa do meu pai, foi feita uma sala, uma casa de oração, um templo, oficializada no bairro do Pariparó, região de Itamarana. E nós continuamos servindo a Deus. E quando foi no ano de 65, eu fui oficializado como músico. Então eu continuei estudando, ia em Itamarana, né? Andava, era mais ou menos 15 quilômetros a pé para ir nos ensaios, para estudar. E Deus me deu força, eu consegui oficializar, fui oficializado como músico. E Deus nos abençoou muito naquele lugar, um lugar simples, humilde, a irmandade muito amorosa. Então a gente vivia em união e amor, servia a Deus com alegria. Como nos princípios dos templos bíblicos, que o povo de Deus se reunia, cantava, orava. E era assim, nós também naquela região tão humilde, nós servia a Deus com alegria. Então, depois de algum tempo que nós morávamos ali, meu pai, ele era um pouco materialista, muito ambicioso. Ele comprou, ele estava bem de vida, né? Tinha comprado mais sítios naquela região. Ele comprou um bairro, Porão de Moreiras, ele comprou chácara, tinha mais chácara, estava bem. E ele surgiu uma venda lá de uma fazenda de 100 alqueires no Pará. E ele, por ser muito ambicioso, ele comprou aquela fazenda de 100 alqueires. E aí ele tinha aquela ambição de mudar para o estado do Pará, mas a família não queria, porque ia deixar todos os parentes, a irmandade, e ninguém queria. Aí, em seguida, surgiu um sítio de 5 alqueires no Paraguai. O que aquilo meu pai fez? Ele trocou a fazenda de 100 alqueires no Pará por esse sítio de 50 alqueires no Paraguai. E aí ele teve aquela ambição de ir embora para o Paraguai. Nós pequenos, não tinha autonomia para decidir nada, então ele decidiu. Nem a minha mãe não conseguiu mudar a cabeça dele, nem a irmandade não queria, porque ele também ajudava na sala de oração, ele tinha atendimento na sala de oração, ele era porteiro, e Deus se usava dele ali naquela região. Mas a irmandade não queria, porque tinha muito amor, como nós fomos um dos iniciantes da obra de Deus naquele local, a irmandade não queria de jeito nenhum que nós fôssemos para o Paraguai, mas não teve jeito. O ministério chamou ele, conversou com ele, explicou a dificuldade que ele ia ter, porque no Paraguai é um outro idioma, e a família ia sofrer naquele lugar, ia deixar alguns familiares que moravam na região de Londrina, de Guaravera, ia deixar todo mundo da irmandade ir para o Paraguai, um lugar que ninguém conhecia, não sabia como era, mas não teve jeito. O que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha, as chácaras, reuniu todo o dinheiro que podia e contratou um caminhão desses grandes mesmo. E ele colocou 3 famílias nesse caminhão por conta dele. Ele ia dar sustento para essas famílias até abrir essa fazenda lá no Paraguai. E ele colocou tudo em cima do caminhão e seguimos para o Paraguai. Mesmo contra a irmandade, que ninguém queria, ficaram todo mundo sentido por ele fazer aquilo, mas não teve jeito. Ele pegou e seguimos viagem, fomos para o Paraguai, passamos pela Ponte da Amizade com aquele caminhão carregado, com 3 famílias e chegamos no lugar aonde seria o sítio dele, na beira do rio Iguaçu.
chamado de Iguaçu. Chegamos ali, descarregamos o caminhão e ficamos ali. Só que ali era um lugar assim que estava sendo derrubado a mata, uma mata muito fechada, tinha bicho, tinha onça, tinha todo tipo de animais selvagens naquela região. Quantas vezes a gente via onças, o rio era um rio muito largo, a gente vivia da pesca, tinha muito peixe, muita pesca, muitos animais, vivia de matar animais nos rios. Meu pai saía para pescar, à noite assim, eu via os bichos cruzando o rio, tinha muitos animais. E nós começamos a derrubar o mato. O primeiro ano nós conseguimos derrubar 20 alqueires de mato. Mas Deus tinha um plano para nós naquele lugar. O meu pai também começou a anunciar a palavra de Deus naquele lugar. E Deus começou a chamar as almas. E logo se formou um grupo de irmãos naquele lugar. A gente ia em Foz do Iguaçu. Eu ia aperfeiçoar a parte da música em Foz do Iguaçu. Lá nós conhecemos a Irmandade de Foz do Iguaçu. Deus começou a tomar um caminho na nossa vida com relação à obra de Deus. Então meu pai, na nossa casa, no nosso sítio ali, nesse sítio de 50 alqueires, ele construiu uma sala de oração. Ele foi o fundador também da obra de Deus naquele lugar. E começou também a mudar alguns irmãos para lá e começamos a se reunir. E aí o Ministério de Foz do Iguaçu me colocou para ensinar música naquele lugar, na sala de oração, onde era o sítio do meu pai. E iniciou. Meu pai foi o responsável pelo início da obra de Deus. Deus tinha esse plano na vida dele para iniciar a obra de Deus naquele lugar. E eu, como músico, também eles me colocaram como encarregado naquele lugar, encarregado de orquestra e encarregado da escolinha musical. E assim nós fomos servindo a Deus naquele lugar. E em Foz do Iguaçu, congregava também em Foz do Iguaçu, dava mais ou menos do nosso sítio até Foz do Iguaçu, era 50 quilômetros. Mas tinha muita dificuldade, porque o idioma, o castelhano, né? Os paraguaios conviviam com a gente naquele lugar, eles trabalhavam para nós, meu pai pagava eles para ajudar a derrubar a mata. E meu pai sustentando aquelas 3 famílias naquele lugar. Só que teve um problema maior, a malária. Veio essa doença, começou a atacar naquele lugar a malária. E toda a família, todos nós pegamos a malária, essa doença, uma doença perigosa, que a gente tremia de frio, febre alta. E nós começamos, a família toda ficou doente, ficou com a malária. E foi um sofrimento terrível. Meu pai teve que se internar em Foz do Iguaçu porque a doença atacou seriamente. E todos nós, ali tinha um tipo de vacinação fornecida pelo governo do Paraguai, um acompanhamento, mas uma coisa muito deficitária. E nós sofremos. Ali, quantas vezes aconteceu da gente encontrar serpentes dentro de casa, serpente debaixo da cama, animais, onças, tinha todo tipo de animais naquele lugar, de bicho. E nós derrubamos a mata, 20 alqueires, e plantamos. Plantamos, mesmo com toda a dificuldade. Meu pai voltou da internação que ele teve e continuamos trabalhando, todo mundo doente, tinha que fazer procedimentos sobre a malária, fazer tratamento. A família toda doente, mas nós naquela dificuldade, né, passando muita febre. Para comprar comida, essas coisas, tinha aqui em Foz do Iguaçu, porque não tinha cidade ali mais próxima. A única cidade mais próxima que tinha era uma cidade assim, um pouquinho maior, era Caaguazú.
quase perto de Assunção, que era a capital. Então, eu cheguei aí em Caruazu, um batismo que teve lá, eu toquei nesse batismo. Eu tocava um trombone. Eu comecei na música tocando um trombone. E eu tinha um grupinho de jovens e até irmãos que estudavam música comigo. Deus me deu esse dom de ensinar música e também tirar os hinos no culto, nesta sala de oração. E assim nós foi, mas a enfermidade foi pegando assim, cada dia a gente estava com mais sofrimento, mais dificuldade. Por fim, chegou a época da colheita do arroz. Meu pai tinha plantado, nós tínhamos plantado 20 alqueires de arroz. E chegou a hora da colheita, o arroz deu muito bonito, deu que era uma coisa linda, porque a terra era muito boa, terra de mata, muito boa a terra, então o arroz cresceu bastante e deu uma colheita excelente. Nós construímos, chamam de tuias, né? Para guardar o arroz, para estocar o arroz. E meu pai construiu casas para essas famílias morar. As casas tudo feito de madeira bruta, de pau, como se chama de pau a pique, árvore, tronco de árvore, e a gente morava nessas casas. Não tinha outra maneira, tudo casa construída com tronco de árvore. E assim, chegou a hora da colheita, nós enchemos aquelas tuias de arroz, muito arroz bonito. Só que na hora que o meu pai foi para vender, ele descobriu, não tinha preço, e ele descobriu que aquela terra era grilada do governo do Paraguai. Então, fizeram uma denúncia do meu pai e ele foi obrigado a devolver aquelas terras porque era grilado. Ele não tinha conhecimento de nada, não sabia de nada, comprou assim com um papel, alguma coisa desse tipo, pessoa do interior, não tem estudo, não tem ciência nenhuma, comprou uma terra grilada. Então, o que o governo do Paraguai fez? Tomou tudo que meu pai tinha. O arroz, meu pai foi vender e não achava preço. Por quê? Porque aquilo era uma coisa grilada, a terra era grilada. Então, o governo do Paraguai proibiu que não podia nem retirar os mantimentos que tinha. Perdeu 20 alqueires de mata derrubada, de 1 ano de sofrimento, a família toda doente, meu pai quase morreu e a gente não sabia o que fazer. Não sabia como sobreviver, todo mundo doente. Então, meu pai decidiu que a gente iria voltar, porque não tinha outra alternativa. Nós perdemos tudo. Perdemos o serviço de 1 ano, 3 famílias. Meu pai, o que ele trouxe, o dinheiro que ele conseguiu da venda dos sítios no Brasil, ele perdeu tudo, absolutamente tudo. Nós saímos do Paraguai, como se diz, com a mão na frente e a outra atrás. A família toda doente e retornamos para o Brasil. Foi uma lástima. Foi o pior passo da nossa vida que o meu pai deu. Isso porque não teve a guia de Deus. A Irmandade insistiu para ele não ir para o Paraguai. Ele mesmo assim ele foi, apesar que Deus levantou a obra. Meu pai veio embora, mas aquelas famílias ficaram lá servindo a Deus. E, inclusive, depois de vários anos, eu já estava casado, eu fui com a minha esposa fazer uma visita lá para ver como é que estava. Encontramos lá uns irmãos que ainda estavam morando lá. Fomos visitar eles. Ele contou as dificuldades que eles passaram, mas eles aguentaram. E ele disse que daqueles meninos que eu tinha ensinado a música, uns foram para o Brasil, disse que tinha até ancião daqueles meninos que eu ensinei a música, tinha ido para o Brasil, Deus tinha levantado como ancião na obra de Deus aqui no Brasil. Então Deus tem planos na vida de cada um, na vida dos servos de Deus. Às vezes cria dificuldade para um, mas tem plano para outro. E a obra de Deus continuou. Mesmo quando eu fui lá, os nossos irmãos se reuniam,
Não no nosso sítio, porque o sítio era grilado. Em outros lugares próximos tinha irmandade, irmãos que moravam naquela greba ali, estavam servindo a Deus. Então, é essa a história, o começo, o início e o fim, o grande sofrimento. E nós voltamos para o Brasil com aquelas famílias, sem nada. Nós tivemos que voltar para Guaravera, onde residia a minha avó. Nós fomos morar de favor na casa da minha avó. E para nós foi uma lástima, foi uma vergonha. Quem era, pode-se dizer que fazendeiro em Itamarana, tinha muita propriedade, nós voltamos para o Brasil para trabalhar como boia fria, na colheita do café. Meu pai muito doente, e eu e mais um irmão, que nessa época a gente já podia trabalhar, saía de madrugada, pisando em gelo, pisando em neve, porque no Brasil geava muito, a gente às vezes chorando ia para a colheita do café como boia fria, para sobreviver. E assim foi o início da nossa vida. E eu vou encerrar o vídeo aqui, porque senão fica muito longo. Este é o vídeo número 1 da história da minha vida. Possivelmente a gente vai continuar, que tem uma longa história pela frente de o que Deus fez na vida da gente, as obras, os livramentos, as bênçãos, o sofrimento, as lutas, mas também muita bênção. Deus me deu muita bênção na minha vida, Deus preparou esposa, filhos, e grandes obras Deus tem feito na minha vida. Então, o próximo vídeo, se vocês não deixam de assistir, porque tem muita coisa para contar. E que Deus abençoe a todos, perdoem pelo tempo. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém.